Uma vez que você já entendeu sobre cultura, sobre liderança, já entendeu que essa questão ela acontece independente de você querer ou não, e aí talvez você pergunte, mas e aí, o que eu posso fazer para direcionar? Eu falo, vou te mostrar como direcionar. Mas a questão da cultura e liderança agora focada nas startups, então nós vamos aí item a item, acompanha o conteúdo aí para a gente poder direcionar e a gente vai fazer, né, tudo que precisa ser falado. E lógico, essa lista aqui que eu estou mostrando para vocês, que começa com celeridade, tem uma velocidade, tem uma pegada de velocidade nessa startup, certo? Tem que ser rápido o negócio, porque o ambiente é rápido. Quando eu falo rapidez, eu não estou falando sair atropelado. Eu estou dizendo velocidade direcionada. Não significa você sair correndo aí, feito doido aí pelas coisas. Não é desse jeito. Estou dizendo de você ter celeridade no sentido, direcionou, então vai, agora vai. É esse o caminho. Não é sair atropelado aí, porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar é lugar, não funciona. Mas tem uma pegada de celeridade. A inovação, ambiente inovativo, né, de tecnologia de inovação, ele tem uma natural velocidade, uma celeridade que exige aí essa dinâmica, um dinamismo de quem trabalha nas startups, ok? Quero deixar claro que essa lista aqui não é uma lista de itens que você vai colocar na sua cultura. Não, não é isso. É mais do que isso. É o que você precisa pensar dentro da cultura de startups. Então, você vai ter que criar uma cultura em que deve valorizar de fato a velocidade, tá certo? Inevitavelmente, em ambientes que eu posso pivotar, trocar de setor, de ter mudanças drásticas de tecnologia, de uma mudança total aí no ambiente regulatório, inclusive, a flexibilidade tem que estar presente nas startups com muita intensidade, porque a flexibilidade ela faz parte, de fato, do processo do ambiente inovativo. O próprio ambiente inovativo ele precisa ser flexível, senão ele não é considerado ambiente inovativo. Se ele não é considerado ambiente inovativo, né, então ele não tem flexibilidade. Você não vai pivotar, você não vai trocar, você não vai mudar, você não vai trocar o status quo até, né? Que essa é a grande sacada, né? Então a flexibilidade por si só é um aspecto que deve ser tratado nas startups. Foco precisa ser no problema, não é na solução. Tem um monte de gente orientando as startups aqui o tempo todo. As pessoas ficam apaixonadas pela ferramenta. O mecânico ele não fica preocupado com o carro. O mecânico ele não é apaixonado ele é apaixonado pelo problema. Qual que é o problema? Detalhe, né? Eu vou mais além. Ele não é apaixonado pela ferramenta. Ele não tá nem aí se a chave de porca, se é a chave 12, se é a chave 10. O que ele quer? Ele quer solucionar o problema. E tem um monte de startup que fica apaixonado pela ferramenta. Não, essa ferramenta é espetacular. Quem disse? Quem disse que essa ferramenta é espetacular? Ela pode simplesmente se dissolver amanhã, ela não tem nenhum propósito. Amanhã vem uma outra tecnologia, transforma tudo isso, quebra toda essa realidade. O foco tem que ser no problema. O problema é esse. Essa é uma realidade a ser enfrentada. É isso que a gente precisa direcionar. Aí sim, você transforma, você cria ferramentas, produtos, serviços, procedimentos, métodos, o que quer que seja. Tá? Esse é o direcionamento que precisa ser feito. Focar só no problema vai te colocar numa situação extremamente complicada, porque aí você se apaixona pela ferramenta e aí no final das contas aparece no mercado uma ferramenta que é 10 vezes melhor, é uma ferramenta mais flexível, o que quer que seja, e aí você se lasca nesse momento. Tá? Então, foca no problema e não na solução, não na ferramenta. Esse é um erro clássico aí que as startups fazem. Tá? Lógico, aí a gente complementa, o olhar é voltado para o mercado. Né? Então tem que ser um olhar voltado para o mercado, porque se eu não olhar para o mercado, se eu não entender o mercado, o que vai acontecer? Eu não entendo o mercado, eu não sei quais são os problemas que precisam ser enfrentados. Né? Então, o olhar tem que ser voltado para o mercado para entender o que o mercado quer. O que é que o mercado precisa, né, no final das contas? Quais são os desejos e necessidades, essa questão toda. E aí a gente está falando de construção de cultura. Tá? Então, construção de cultura. Essas são coisas que você precisa, que recomenda, colocar dentro da organização da cultura de liderança, cultura e liderança da sua startup, tá? Então, aqui eu não estou fazendo uma lista de aspectos que você precisa colocar como tópicos. Não, são preocupações para construir a cultura da sua startup.
Se na cultura da sua startup você está mais preocupado com a ferramenta, você não consegue enxergar quais são os problemas. Olha outra coisa interessante, né? Ao longo do tempo, né, se a gente parar para pensar, você vê que as crianças elas têm uma curiosidade natural. Se você olhar pela perspectiva de uma criança, né, a gente vai ver um negócio bem interessante. As crianças se preocupam com coisas simples, né, que para gente é simples, mas para ela é uma descoberta. Por exemplo, ela tá na praia, ela olha o grão de areia, e ela faz o seguinte, assim, ela fala assim, papai, mamãe, por que o grão de areia esse daqui é diferente do outro? Aí você fala assim, mas do que ela tá olhando? Meu, é tudo areia, mas aí se você aproxima, você vai ver que de fato tem algumas particularidades aí de alguma coisa. Aí você fala, nossa, não sei, eu vou descobrir. Você vê que interessante? A criança, ela tem essa curiosidade natural. Por quê? Porque ela está no processo de aprendizado. Aí os adultos, eles passaram já por um processo de aprendizado, já acumularam experiências e tudo mais, e chega um determinado momento que pode, não estou dizendo que acontece, mas pode perder a curiosidade natural, ou seja, o adulto ele fica cada vez menos curioso. Por quê? Porque entra no piloto automático, porque tem muitos problemas para resolver, porque tem que pagar boleto, né? Essas coisas todas. Lembra, se eu estou falando empreendedor, falando que empreendedor. Eu sei que você está lá enfiado lá nas planilhas, lá, aí você fala assim, não, o que é isso que eu vou ver curiosidade? O que eu preciso resolver, que eu tenho que pagar a folha de pagamento aí no quinto dia útil. Você começa a entrar numa espiral que você perde a curiosidade. E a cultura de startup, ela tem que manter essa curiosidade até para poder se adaptar às mudanças. Tá? Olha o conceito da flexibilidade. Então, são aspectos que são recomendados para você se concentrar na cultura da empresa. Né? Aí, ó, manter processos enxutos. Né? Então, você tem que pensar numa startup que seja rápida. Ela tem que ser rápida. Se você parar para pensar, todos os itens eles estão correlacionados. Celeridade, flexibilidade, né? Olhar, voltar para o mercado, curiosidade, inovação, tecnologia, manter processos. Se eu precisar mudar, eu mudo rápido, troco. Né? Pivotar, trocar de posição. Estou indo para lá, vou para o outro lado. Né? Então, ter essa resiliência nessa questão. Lógico, a resiliência é outro ponto aqui que nem não está na lista, já estou te adiantando, mas você precisa ter resiliência. Né? Então, startup é resistência, resiliência, você ter consistência aí no método. Tá? Então, a gente tem que ter esse direcionamento. Outro ponto aqui que vale a pena a gente pensar aqui, ó, visão crítica e ao mesmo tempo aplicada. O que isso significa? Aqui significa que você tem que continuar com essa visão crítica. Ah, mas por que fazer isso? Mas por que fazer aquilo? Mas não adianta só ficar discutindo, não, ou questionando. Uma coisa é o cara ser chato. E ó, ser chato, do inferno tá cheio de gente chata. Que é isso? Me afaste de mim, certo? Cara chato, pessoa chata. Ah, mas isso aqui não dá certo, isso aqui. Sai daqui. Já, na verdade, já põe para fora, já, inclusive, certo? Então, não é visão crítica, não significa, tá tudo errado. Não, não é isso. Visão crítica e aplicada. Fala assim, ó, precisa resolver essa questão, isso aqui não tá legal, mas, ó, vamos fazer tal coisa, que é o contributivo. Então, o cara que tem a visão crítica, a pessoa que tem a visão crítica e não ajuda, ele não é crítico. Ele é só uma pessoa tóxica. É outra coisa. Pessoas tóxicas você afasta, certo? Simples assim. Então, é a visão crítica, mas no tempo é aplicada. Tá? Esse é o direcionamento. E aí a gente vai ter, né, a ideia de errar é algo tão punitivo nas organizações, né? Então as pessoas ficam com medo de errar. E eu te pergunto, como é que eu vou inovar se eu tenho medo de fazer algo que eu nunca fiz? Como é que eu vou desenvolver uma tecnologia, uma inovação, um processo disruptivo, se eu não sei se vai dar certo? E aí eu vou lá e tento, mas a punição é uma realidade. Então o que acontece? Tem até determinadas empresas que trabalham com departamentos, nem estou falando de startup, mas você pega grandes empresas, que elas trabalham um departamento específico que vai desenvolver uma nova solução e tudo mais, né? Então ela trabalha com aquele departamento da pequena startup dentro da empresa. Existe uma política, até a política até empresarial, que diz o seguinte, né? O que acontecer de erro naquele cantinho da empresa, naquele departamento, tudo é permitido, certo? Vocês têm liberdade para errar. Por exemplo, seu emprego, você errando ou não, nos próximos 24 meses, você não é mandado embora. Até nesse ponto, para vocês terem ideia, tá? Já há situações assim, já, que estimula o erro. Então, lógico, você tem um limite orçamentário, obviamente, né? Também não existe
né? As decisões estratégicas elas estão sempre relacionadas a uma curva de tempo e a limites orçamentários, né? Mas dentro desse aspecto você faz o seguinte, se errar aqui, errou, se tiver que zerar tudo isso aqui, zerou, tá tudo certo. Ou seja, que é justamente para estimular um ambiente em que o erro não é punido. O problema é que a gente está num ambiente que as empresas elas punem os erros constantemente. Agora, vamos lá. Uma coisa é ter tarefas cotidianas. E nas tarefas cotidianas, lógico, existe um índice de erro baixo, né? Mas existe um índice de erro. O problema é você errar coisas que você faz continuamente, né? Isso aí é aquele erro ruim. Às vezes é um erro por repetição, né? Então você acaba cometendo um erro. Faz parte do jogo, de vez em quando acontece, não pode acontecer, mas o problema é você errar muitas vezes as mesmas questões. Aqui não, eu não estou falando do cotidiano. Aqui eu estou falando de você errar coisas que você nem sabe que se vai dar certo ou não. Como é que eu posso punir alguém por fazer algo que ninguém nem sabe o que é ou se vai dar certo? Então isso é extremamente complexo, isso é extremamente prejudicial, tá? Então aí a gente vai agora para o próximo item, que é importante para a gente entender. Vocês vão ver aqui, ó, e a gente está estimulando, né, a construção de uma cultura, que é justamente isso, as coisas elas estão em transformação. Nenhuma premissa é imutável, certo? Nenhuma premissa é imutável. Ou seja, você pode também, durante a sua cultura organizacional, até a própria cultura organizacional, ela não é fixa, ela pode se transformar ao longo do tempo. Tá? A única coisa que a gente tem que entender que isso vai acontecer mesmo, que é isso, vamos colocar até, é um jogo de palavras aqui, não é que é imutável, né, assim, né, que vai transformar, mas a única coisa que a gente tem que, de fato, fazer esforço para manter é a essência, certo? Então, a essência, de fato, vale a pena a gente se concentrar. Qual que é o meu jeitão, assim? Se você for pensar, você tem aí grandes empresas de tecnologia que mesmo depois de milhares de funcionários, muitos anos já de atuação e tudo mais, elas ainda mantêm a sua essência, a sua premissa. Bom ou mal, ela mantém sua premissa, ela mantém sua essência. Tá? Então, isso é interessante para que a gente faça, né, a construção do nosso foco. E aqui eu deixo simbolicamente aqui para vocês que isso aqui não é uma lista que se esgota. Obviamente, estou falando que nada é imutável, esgota a lista. Não, isso aqui não é nada de fazer aquelas listinhas, 12 itens, 5 itens. Não, esquece isso. Né? Aqui são sugestões para você desenvolver a cultura da sua startup. Então, ó, vamos fazer uma leitura de novo. Você tem que ter rapidez, né, um conceito, né, o princípio de celeridade. Você se preocupar com a velocidade da sua organização, da tecnologia. Ter essa flexibilidade, né, o desenvolvimento da flexibilidade que é importante. Ter foco no problema, olhar voltado para o mercado. Né? Não perde a curiosidade, não pune o erro por conta da inovação. Mantém processo enxuto, né? E mantém processo enxuto, mesmo que eu tenha milhares de funcionários, o processo pode ser enxuto do mesmo jeito. Okay? Eu tenho milhares de funcionários, eu só gerencio mais coisas, mas eu gerencio muito mais. Por isso que o princípio da escalabilidade faz parte das startups, né? Ou seja, a visão crítica, mas ao mesmo tempo ela é aplicada, não pode ser chato aqui. Tudo está em transformação, mas manter a sua essência. Lógico, aqui não está na lista aqui, porque eu não estou fazendo lista aqui para vocês, mas a ideia é da resiliência. A startup tem que ter resiliência.